mãe dele é muito querida. Né? Amém, né, irmãos? Amém. Vamos dar sequência. Amém. A gente está no livro de Romanos, a última reunião nós falamos do verso 1 ao verso 2, né? E hoje o nosso encargo é do verso 3 ao verso 8. É Romanos. Romanos 8, 12, perdão. 12. Do verso 3 ao verso 8. Tem dois. Vê se dá pra chegar com isso aqui. Aí de lado, talvez de lado. Se não der, tem outro lá no carro. Faz um teste aí. Senão vou ter que pegar o outro lá. Porque é um. Dá ou não? Dá. Vê, bota mais perto, mais longe. Hã? Dá? Deixa eu pegar pra mim. Tem outra ali. Eu tenho o capenga ali. Então a gente vai lendo, tá, Edson? Vai lendo. Vamos lá. Verso 3 fala assim: Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que sabai com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se a profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. E o que exerce liderança, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Amém, irmãos. Como nós havíamos falado na parte anterior, o livro de Romanos, a gente pode dividir ele, vamos botar em 3 etapas, né? Do verso 1 ao verso 8, Paulo vai falar da parte vamos botar assim, teórica, né? Teológica, doutrinária. O capítulo 9 ao 11, ele vai falar dos ministérios de Israel. E aí, quando chega do capítulo 12 até o 16, ele começa a falar da praticidade da vida cristã. Então, a gente tem do capítulo 1 ao capítulo 8, a gente tem a doutrina, o propósito, a obra, quem Cristo é. A gente tem todo esse conteúdo doutrinário, do 1 ao 8. E aí, Paulo abre um parêntese do 9, né? Começa a falar de Israel, e o 10 ele começa agora a aplicar todo esse conteúdo que ele deu até o 8, ele começa a aplicar do 12 até o 16. Então, resumindo o livro de Romanos, a gente tem o capítulo 1, que Paulo vai falar da questão da depravação da sociedade, vai falar do homem, que o homem caiu, né? O verso do capítulo 2, ele já vai falar de Israel, que agora não é mais só com Israel, agora entrou os gentios, não é mais pela questão hereditária ou por nascimento, pela descendência. E o 3, Paulo vai falar que agora começa a falar que colocou tanto os judeus como os gentios na mesma situação, que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, tanto os judeus quanto os gentios. E aí ele começa a falar do 5, ele começa a falar da justificação, que nós agora temos paz com Deus. O que no capítulo 1 éramos inimigos, havia uma depravação, agora no capítulo 5 ele começa a falar da justificação pela fé. Que agora esse homem ele é reconciliado com Deus. Esse homem que no capítulo 1 é um homem totalmente depravado, o homem que a gente vai ver ali no capítulo 1 é aquela questão da homossexualidade, da depravação. E agora no 5 Paulo começa a falar da restauração desse homem caído. Que agora é através da justificação pela fé. Que agora Cristo,
Cristo morreu em nosso lugar. Ele foi o nosso fiador. Ele pagou a dívida por nós. E agora em Cristo nós temos paz com Deus. Ele foi a nossa reconciliação. E ele começa a falar isso no capítulo 5. Que agora justificado, pois, temos paz com Deus. O homem que outrora era inimigo, agora por meio da morte e ressurreição de Cristo, esse homem novamente ele é introduzido de novo na presença de Deus por meio do sacrifício do seu Filho. Isso é pela fé. Não é à toa que antes de falar isso, ele começa a falar do verso capítulo final do 3 até o 4, ele começa a usar o exemplo de Abraão, que foi o pai da fé. Então agora a justificação é pela fé, não pelas obras. Como diz Paulo em Efésios 2. Salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém tem como se gloriar por ter sido salvo. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Não teve parte nenhuma em nós. O Senhor morreu em nosso lugar. Ele desceu. Ele veio, assumiu a forma de servo. Humilhou-se, como diz Filipenses. E foi fiel até a morte e morte de cruz. Então agora ele começa a falar no capítulo 6. Que agora nós fomos incluídos na sua morte e na sua ressurreição. E agora como ressuscitamos com Cristo, temos uma nova vida. Uma nova criatura. Há uma nova vida que vivemos agora por meio do Espírito. E aí parece que o 6 é algo muito glorioso. Ele começa o 7. Porque o 7 vai mostrar que o homem na sua força achava que ele podia agradar a Deus. Por isso que Paulo fala, miserável homem que sou. Porque agora não é mais na nossa força. Porque há uma lei. O 7 ele vai falar das 4 leis, né? A lei na nossa mente, a lei do pecado e da morte, a lei de Deus, as 4 leis. E no 8, capítulo 12, ele vai falar da lei do espírito de vida. Então Paulo agora está mostrando que não é mais na nossa força, porque o querer fazer o bem está em nós. Mas há uma lei no nosso interior, que essa lei agora nos impulsiona a fazer aquilo que nós não queremos. Por isso não é o que fazer. Agora é quem. Por isso que Paulo falou, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então agora é uma pessoa. E aí no capítulo 8 ele vai falar dessa pessoa. Que agora em Cristo não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então agora Paulo nos mostra que há uma lei superior à lei do pecado e da morte que nos escravizava. E agora através da lei do Espírito de vida, nós agora somos livres para adorar ao Senhor e servir a Ele. De fato, em novidade de vida, nessa nova criatura que ele falou no 6. E aí o outro ele vai descortinar essa questão da vida no Espírito. E aí quando a gente chega aqui no 12, ele começa a falar de algo muito interessante. Ele fala de um rogo, que nós tocamos na reunião passada. E esse rogo era para que apresentássemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Outrora, o sacrifício, no Antigo Testamento, aquele sacrifício que se tinha era uma sombra do que o Senhor queria. No Antigo Testamento, eu poderia oferecer o sacrifício e não estar com o coração diante do Senhor. Eu ofereci o sacrifício, mas o meu coração estava distante. E agora aqui no 12, Paulo está falando que agora o Senhor quer que nós sejamos esse sacrifício. Apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo. Rogo-vos pela misericórdia de Deus. Agora, como Cristo se deu por nós, como Ele pagou o preço por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora Paulo fala que esse amor que nos constrange, como ele diz em 2 Coríntios 5, esse amor precisa nos constranger para nós nos darmos a Ele. Como oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, santo separado. Agora o Senhor nos separou, como nós falamos na reunião anterior. O Senhor nos separou para o serviço a Ele.
E agora nós nos entregamos a Ele como oferta, como sacrifício. E aí por isso que Paulo vai falar que agora, para calçarmos a sandália do Evangelho da Paz, então agora nós não temos mais liberdade sobre o nosso corpo. Nós não temos mais liberdade sobre nós, porque nós, se entendermos que o Senhor nos comprou com preço de sangue e que nós devemos oferecer esse corpo como sacrifício vivo, santo, consagrar ao Senhor, nós não temos liberdade de ir para onde nós queremos. A sandália dos nossos pés precisa ser o Evangelho da Paz. Precisa ser proclamar as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí Paulo nas suas cartas, ele vai falar de N situações que é se consagrar às armaduras de Cristo, como bom soldado. Agora da nossa boca não deve sair mais nenhuma palavra torpe. E aí ele fala para não vos conformar com esse século, ou com este mundo, mas transformável, uma renovação de mente. E essa renovação de mente agora como nós falamos, é essa metamorfose. Essa mudança de ser, mudança. A gente deu o exemplo da borboleta, da lagarta e da borboleta. Antes de chegar a borboleta é uma lagarta. E depois que ela sofre essa metamorfose, é outra criatura que nem a sombra daquela que entrou no casulo. E hoje nós estamos nesse casulo que é a igreja. Estamos sofrendo essa metamorfose. O Senhor está nos transformando. Então agora nós estamos nesse casulo. E aí ele começa... Aí ele fala para que experimentares qual seja a boa, perfeita... Perdão, para que experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é algo muito grande, porque a vontade de Deus tem a questão da soberania de Deus, que é a sua vontade soberana, que é a santificação para todos os seus filhos. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Que sejamos santos como Ele é, sede santo como eu sou santo. E aí tem a vontade circunstancial. E essa vontade circunstancial, isso é muito individual com cada um. O Senhor tem uma vontade circunstancial para mim, que tem outra para o Gabriel. E eu não posso querer aplicar a vontade que está sendo circunstancial para mim hoje, querer aplicar na vida do Gabriel, porque ela é muito circunstancial para mim. E talvez o que o Senhor esteja como vontade para mim é diferente para ele nessa questão da vontade circunstancial de Deus. E aí o Senhor está trabalhando através das circunstâncias, com cada um de nós em circunstâncias diferentes. Cada um de nós o Senhor tem trabalhado, tem uma vontade. E tem a vontade na questão dos serviços, que a gente precisa compreender a vontade do Senhor. Saber qual é o nosso lugar no corpo. O Senhor tem uma vontade para nós no seu corpo, irmãos. E essa vontade precisa ser conhecida para que possamos servir de fato o Senhor, onde Ele nos colocou. Por isso que Paulo fala para a gente procurar. Procurai com zelo os melhores dons. Então isso precisa ser uma busca nossa. Precisamos procurar. Porque é uma vontade de Deus para cada um de nós. Porque Ele colocou cada um no corpo como Ele quis. Isso precisa ser conhecido. Para que então agora possamos servir o Senhor aonde Ele nos colocou para servir. Não ficarmos como barata tonta ou ficarmos numa vida só de reunião. Que como Ele falou, que agora nós oferecemos um culto racional. E esse culto racional é um culto todo dia. O culto racional não é só hoje, no dia da reunião. Não cultuamos o Senhor somente aqui na terça-feira, na quarta em Rocha Miranda e no domingo aqui de novo. Nós cultuamos o Senhor todos os dias. Porque o local de adoração e o adorador são o mesmo. O Senhor abriu o véu na sua morte de alto a baixo e foi nos aberto um novo e um vivo caminho. Agora nós temos um acesso ininterrupto ao Senhor. Então nós podemos oferecer esse culto racional todos os dias. Esse culto não é só na hora de reunião, é quando estamos em casa, no trabalho. Nós podemos oferecer esse culto
e devemos oferecer a todo instante. Nós não servimos só o Senhor nas reuniões. Nós vamos virar o... Não vai diferir nada de uma missa, a nossa reunião. Vamos chegar, ouvir a reunião, querer ouvir uma boa palavra, querer ouvir um bom louvor, e vamos para nossa casa e vivemos a nossa vida. E na próxima reunião voltamos aqui de novo. Essa não é a proposta do Senhor para nós. A proposta é de um culto racional. Todos os dias cultuamos ao Senhor. Todos os dias oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século ou com este mundo, mas transformável. Então agora o Senhor está nos transformando. O Senhor está trabalhando em nós. Por isso que o verso 3, ele começa a falar algo muito interessante. Vamos lá para o verso 3. Eu fiz essa introdução só para chegar a esse verso aqui. Porque há uma vontade do Senhor com relação aos nossos serviços, irmãos. Nós precisamos conhecer. E ele fala assim, pois pela graça que me é dada, diga a cada um que não saibais mais do que convém saber, mas que com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Interessante, né? Porque Paulo vai traçar aqui, vai falar da graça para o serviço, né? Ele fala assim, pois pela graça. Então é a graça de Deus que vai nos impulsionar a servir a Ele, irmãos. É a graça de Deus. Sem a graça nós não conseguimos servir o Senhor. Paulo está falando aqui pela graça, ele ensinava, porque ele foi experimentado pela graça. E é a graça de Deus que vai nos capacitar a servirmos o Senhor onde Ele nos colocou para servir. Sem a graça, irmãos, nós não temos como servir o Senhor. Sem a graça, nós vamos improvisar na casa de Deus. Vamos agir no improviso. É a graça que vai nos impulsionar a servir a Ele. É a graça que vai nos capacitar para servir. Por isso que Paulo fala, pois pela graça que me é dada. Então, Paulo sabia muito bem essa porção da graça. Eu queria ver com os irmãos 1 Pedro. 1 Pedro 5. Cinco, 10. Porque essa questão da graça é muito importante, irmão, porque o Senhor tem uma porção de graça para cada um de nós, mediante o nosso serviço. E a gente precisa conhecer, para que nós sejamos bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Por isso que 1 Pedro 10 ela fala assim, e o Deus, acharam? 1 Pedro 5, 10. Ele fala assim, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará, fortificará e fortalecerá. O Deus de toda graça. Ele não só é o Senhor dos exércitos, Ele não só é o Senhor Criador, Ele é o Pai de toda graça. Toda a graça provém dEle. Toda a graça provém de Deus. Ele é o Pai de toda a graça. A graça que vai... E aqui no final ele fala, a graça, ela vai aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fortalecerá. Ele é o Pai de toda a graça. E quando a gente vê a vida de Pedro, a gente vê justamente esses exemplos de graça, né? Pedro, como começou um discípulo bem complicado, vamos classificar assim, colocou o Senhor em várias situações,
até o ponto dele ter negado o Senhor 3 vezes. E aí, quando o Senhor é crucificado, Pedro se retira do meio dos irmãos, né? Porque se achou, provavelmente, uma reprovação muito grande. E quando o Senhor ressuscita, o que o Senhor faz? O Senhor aparece para os discípulos, ele fala e chama a Pedro. Isso é graça. A graça é que fortalece, a graça é que chama, a graça é que restaura, a graça é que nos põe de pé, irmãos. É pela graça. Sem a graça, irmão, nós não temos como caminhar no Evangelho. Estamos aqui hoje porque a graça de Deus tem nos sustentado. Como Paulo fala, eu sou o que sou pela graça de Deus em mim. Cada um de nós somos o que somos pela graça de Deus. Sem a graça, irmãos, nós não conseguiremos fazer nada. Tudo que formos fazer vai ser fadoso, o serviço vai ser cansativo, o serviço vai ser pesado. Mas quando a graça, por mais que haja essas questões, mas a graça nos fortalece, a graça nos impulsiona a continuar, a graça nos capacita e ela nos direciona. Se não for pela graça, irmãos, o nosso serviço ele vai durar um período e vamos deixar ele para trás. Porque quando nós começarmos a servir, as situações vão aparecer. Vai se levantar muita situação. E aí vamos pensar em desistir. Vamos pensar em largar tudo. Quem não já pensou em largar tudo alguma vez aqui, né? Mas aí vem aquela vamos classificar, aquela sobrevida. Nós sabemos de onde vem, que é Deus que nos capacita. Nós continuamos a caminhada. Continuamos prosseguindo a caminhada, não porque somos fortes, irmãos. Não porque nós somos fortes ou pela nossa condição intelectual, mas é porque a graça de Deus nos fortalece. A graça de Deus nos dá força para continuarmos a jornada. É a graça. Se não for pela graça, irmãos, ficaremos pelo caminho. Porque quando você começa a servir, aparece um monte de situação. O nosso inimigo, às vezes até algumas situações de irmãos. E a gente precisa recorrer à graça de Deus. Por isso que ele vai falar assim, ó, o Pai, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou. Ele nos chamou pela graça. E nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará. E ele mesmo vos confirmará, fortificará e fortalecerá. É o Senhor, irmãos. É a graça de Deus. Por isso, aquele louvor, né? Diga ao fraco, forte sou, pelo que tens feito o Senhor e o que o Senhor fez por nós, Ele nos deu a sua graça. Não estamos aqui, irmãos, porque somos fortes. Não estamos aqui pela nossa condição intelectual que é boa, pela nossa condição de suportar as adversidades, porque ninguém aqui tem essa condição. Estamos aqui porque a graça de Deus foi conosco. Amém. Quantos aqui? O Edson aqui deve ter 30 anos de evangelho. Pelo menos. Irmão José, eu não vou nem falar. Irmão, não é uma caminhada fácil, porque nós somos difíceis. Mas a graça do Senhor é conosco todos os dias. Amém. E essa graça que vai nos fortalecendo para que nós continuamos a nossa jornada. De glória em glória, de fé em fé. Por isso que Ele é o Pai de toda a graça, é por meio dEle. O 11. E Ele, continuando em Pedro, 1 Pedro 5,11. E a Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Então o Senhor deu uma porção de graça a cada um de nós. E nós devemos conhecer. Para que possamos servir o Senhor de fato onde Ele nos colocou. Como Ele vai falar aqui no os versos seguintes. Para que não nos venhamos nos portar como convém. Não ir além, nem ficar aquém daquilo que o Senhor tem nos chamado. Por isso que precisamos conhecer
a porção da graça que o Senhor tem nos chamado. E o Senhor chamou a cada um de nós, irmãos. Porção dos talentos, os nossos talentos pessoais, os nossos dons espirituais. Precisamos servir o Senhor. E nós não servimos na força do nosso braço, irmãos. Na nossa condição humana não temos como servir o Senhor. A nossa condição humana nós vamos oferecer fogo estranho. Pode estar tudo certinho. Como os filhos de sacerdote, foi Arão, né? Como os filhos de Arão. Botaram a roupa do seu pai, fizeram todo o rito certinho e entraram. Datan e Abiú, né? Nadab e Abiú. Obrigado, Cláudio. E eles fizeram todo o rito certinho, botaram a roupa do seu pai, fizeram todo o rito e quando entraram foram mortos, porque eles não haviam sido consagrados sacerdotes, não era para eles. Mas o ritual estava todo certinho. Quando eles ofereceram aquele incenso, foi fogo estranho, porque o Senhor não tinha chamado eles para tal função. Então assim somos nós, irmãos. O Senhor tem uma porção de graça para cada um de nós. E essa porção de graça precisa ser conhecida. Por isso que precisamos servir, irmãos. E à medida que a gente vai servindo, onde nós vamos percebendo que, sabe, vamos sentindo prazer, fica ali. Sai dali não. Tá servindo, sentiu que ali sentiu prazer, sentiu paz. A graça está fluindo. Continua. E não é por imposição, porque cada um o Senhor colocou no corpo como Ele quis. Não é Gabriel, não é Cláudio, não é Edson, não é eu, não é irmão José, que tem o poder de colocar os irmãos na função, é o Senhor. E à medida que a gente vai servindo, nós vamos nos encaixando nesse corpo. E a graça vai fluindo. Por isso que o testemunho de que a pessoa está no processo de santificação é o serviço. Porque quando você se consagra ao Senhor, você serve. Eu tô me santificando, vou ficar num quarto lendo livro e me enchendo de conhecimento e nada de serviço. Isso não... Sinto muito, irmão. Isso não é santificação, não. Isso é religiosidade. Porque quando nós nos consagramos ao Senhor, automaticamente nós servimos os irmãos. Temos a necessidade de servir. Por isso que, irmãos, não há espaço. Por isso que essa questão dessa mentalidade de só sentarmos e sermos servidos, irmãos, isso não é a proposta do Evangelho para nós. Chegar aqui vim para uma boa reunião, ouvir um bom louvor, ouvir uma boa palavra, e aí vou para minha casa, vivo minha vida, na próxima reunião eu estou aqui de novo. Essa não é a proposta, irmãos. A proposta do Senhor é assim, que estejamos nas reuniões, servindo uns aos outros, em amor. Em amor. Servimos aos irmãos porque servimos aos irmãos, estamos servindo ao Senhor. Vamos avançar. Volta um verso aí. 1 Pedro 4. Verso 10 também. Acharam? Eu vou só voltar um capítulo. Ele fala assim, verso 10, 4:10. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Conforme o dom que cada um recebeu, não conforme o dom que o outro recebeu. Não devemos imitar, irmãos. Devemos imitar o que os irmãos têm de Cristo, não o serviço. O serviço é o dom que cada um deu. Agora, a questão da vida diante de Deus, isso nós devemos imitar. Que Paulo fala, sede meus imitadores,
Como eu sou de Cristo, agora eu vou imitar porque Paulo foi o mestre, eu vou também querer ser o mestre. Se o Senhor não me chamou para mestre. Com relação à vida, com relação à consagração, devemos imitar aqueles irmãos que estão perto do Senhor. Com relação ao serviço, devemos saber onde o Senhor nos colocou, para não oferecermos fogo estranho. Devemos ver onde o Senhor nos colocou, para que conforme o dom que cada um recebeu, como que bons administradores ou dispenseiros da multiforme e graça de Deus. Esse versículo aqui, eu acho ele muito interessante. Que essa palavra multiforme é muitas formas, ou muitos falam muitas cores, né, como o arco celeste. Então há muitas formas de graça. Assim como há muitas formas de sabedoria, porque ele vai falar isso em Efésios 3, né? Há multiforma e sabedoria, então há muitas formas de sabedoria. Há muitas formas de graça. Por isso que nós não devemos imitar. O irmão está indo muito bem naquele serviço. Procure o seu. Faça aquilo que o Senhor colocou para você fazer com diligência, como bom dispenseiro da multiforma e graça que Ele te deu. Imite sim a vida, a consagração, o irmão que está perto do Senhor. Isso nós devemos imitar, devemos nos espelhar nesses irmãos. Agora, com relação ao serviço, devemos procurar onde o Senhor nos colocou e servir como bons dispenseiros da multiforma e graça de Deus. O interessante é que quando nós chegamos na igreja, a igreja ela fala de unidade, mas não de unanimidade. Ela fala de uma unidade com diversidade. Porque os dons são diversos, os dons são diversos, a graça é diversa, a sabedoria é diversa. O Deus que servimos é um Deus de diversidade. Ele deixou isso na criação. Quantos seres humanos tem hoje na face da Terra? Nem sei. Mas mais de bilhões. 7 bilhões. Cada um tem uma impressão digital única. Cada um. Isso aí o Senhor já deixou um sinal da sua diversidade. Eu estava vendo até o Gerson no comentário dele, ele estava falando da sabiá. O Cláudio conhece mais de passarinho, acho que todos nós aqui. Ele estava falando que a sabiá, que há diversos tipos de sabiá. E nesses diversos tipos, cada sabiá não canta igual a outra. Se você tiver 5.000 sabiás, você vai ter 5.000 sabiá cantando diferente. Uma sabiá nunca vai cantar igual a outra. E a beleza está nessa diversidade. Embora seja da mesma espécie, primeiro que há diversos tipos de sabiá. Você falou sabiá laranjeira, sabiá branca, sabiá, um monte de sabiá. Mas cada uma dentro da sua espécie, ela vai ter um canto único. E assim é no corpo. Cada um dentro do seu dom, ele expressa uma faceta de Cristo. Cada um. Ele é um Deus diverso. Ele trabalha na diversidade. Por isso que a multiforma e graça de Deus. Há muitas facetas de Deus. E essas muitas facetas de Deus, quando nós nos ajuntamos à plenitude de Cristo, que cada um vai expressar uma face, uma porção dessa graça, dessa sabedoria. Cada um individualmente. Amém. Isso é muito interessante, né? Você vê 7 bilhões de pessoas, cada uma tem uma digital. Se ele fosse um Deus que quisesse uma uniformidade, ia ter pelo menos uma coisa ele ia deixar na criação, que cada um vai ter sua digital. Mas na criação ele já deixou a diversos tipos de peixes. Ele é um Deus diverso. E irmãos, essa é a nossa
É o nosso trabalho hoje, aceitar essa diversidade. A diversidade de dons, a diversidade de graça, a multiforme graça de Deus. Ele vai falar isso em Efésios 3, vai falar isso falou isso aqui. Efésios 3 ele fala da sabedoria, diversas formas de sabedoria de Deus. Pluralidade de ministério, diversidade de dons. Multiforme graça. Esse corpo é um corpo que há diversidade. Por isso que, irmãos, não há espaço. Por isso que quando fala aquele provérbio, da sabedoria já edificou sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Esse lavrar é talhado, não é com caixote. Quando a gente faz uma coluna hoje, a gente coloca um caixote, joga cimento e já sai o molde. Na igreja ele é trabalhado. Então cada um tem um trabalhado do Senhor. Cada um vai expressar uma face de Cristo. Cada um vai expressar um tom de Cristo. Por isso que a multiforme graça. Como bons dispenseiros. E essa multiforme graça é muito interessante. Porque quando a gente vê nas nossas reuniões, irmãos, há muito serviço no corpo. Há muito. Há muitos dons. Paulo lhe dá alguns exemplos nas Escrituras. Mas um corpo é rico. Quando ele usa o exemplo do corpo, por mais que ele dê os exemplos, o exemplo é ilimitado. Eu acredito que a questão dos dons são ilimitados. Porque Cristo não é limitado. Então há muito serviço, há muitos dons. E o Senhor deu a cada um como Ele quis. Por isso que procurando ser como esses bons dispenseiros da graça de Deus, devemos, procurar onde essa graça está fluindo. Servimos. Como é que eu vou achar? Serve, irmão, vai servir. E à medida que você vai servindo, esse Espírito vai te encaixando. Eu lembro que uma vez eu cheguei pro Clécio. Aí tinha essa questão de saber onde era para servir. Poxa, eu quero servir, mas eu não sei. Obrigado, Lucas. Mas eu não sei onde me encaixar. O Clécio falou, irmão, sabe o que você faz? Vai servir. Quando você estiver servindo e você perceber que onde você está, a graça está fluindo, é ali. Agora vai servir. Não adianta, o Clécio, aquele jeito dele carinhoso, não adianta ficar em casa esperando que o Senhor vai aparecer para você e falar para você onde você vai servir, não. Vai servir. Vai arrumar cadeira. Vai ajudar os irmãos. Na época tinha muito batelagem. Bati muita laje na minha adolescência. Rapaz, quanta laje eu bati no meio dos irmãos. Ele vai estar no meio dos irmãos servindo, sendo útil. Que à medida que você vai servindo, a graça vai fluindo, o Senhor vai te encaixando. Não adianta ficar em casa esperando que o Senhor vai aparecer uma teofania de Deus e falar, Guilherme, você vai servir agora aqui. Cresce carinhoso como ele era, né? Vai servir, vai bater lá, vai varrer o chão. E foi o que eu fiz, irmão. E à medida que você vai fazendo, a graça vai... Primeiro que o Senhor vai te capacitando. E a graça vai fluindo. É a graça de Deus, irmão. Tudo que fazemos pela graça de Deus. Não é a nossa capacidade. Na nossa capacidade nós vamos oferecer fogo estranho. É palha, feno e madeira. Coisas que não vão servir para nada, para edificação, para a casa de Deus. Para nada. Por isso que o primeiro passo é humildade. Humildade para quê? Como o Gerson também fala, as águas correm para as partes mais baixas. Qual é o contrário de graça? Soberba. O Senhor resiste ao soberbo.
concede graça aos humildes. Então precisamos ter humildade, irmãos. Humildade para servir, humildade para reconhecer a autoridade. O irmão perguntou a mim assim: quem você é na igreja? Pastor, evangelista, o que você é? Não, eu sou servo. 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 É isso que somos, irmão. Somos servos. Cada problema. Se encara cada problema, só Jesus. Por isso que quando Paulo fala que ele era o que era, né? Pela graça de Deus. E quando falamos de graça, irmãos, também falamos de serviço. Que ele fala assim, eu o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores, o menor dos apóstolos, mas todavia eu trabalhei mais do que todos os outros. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Então a graça não nos impede de trabalhar. Servimos, mas servimos pela graça. Não há espaço para a gente ficar numa vida cristã estagnada. Porque a graça nos leva a servir. Isso é soberba? Parece que o Paulo está falando que ele trabalhou mais do que todo mundo. Mas não eu. Mas a graça de Deus em mim. O que ele está dizendo? Que ele, Paulo, em si mesmo não era nada. Não tinha condição de fazer nada. Tudo que ele fez, fez pela graça de Deus, que o capacitou. Foi a graça de Deus. Por isso que nós falamos pela graça de Deus. Quando servimos, quando apacentamos, é pela graça de Deus. Tudo que fazemos, irmãos, é pela graça de Deus. Nada é em nós mesmos, porque nós não temos condição. Isso precisa estar bem claro em nós. Para não ter nenhum espírito, nenhum sentimento de soberba. De acharmos porque somos usados pelo Senhor que somos algumas coisas. Não somos nada. E não temos nada. Tudo é dele, por ele e para ele. Nada vem de nós. Tudo é dele. Amém. Então quando nós servimos, é por meio dele. É pela graça de Deus. Não pense além do que te convém pensar. Vamos ficar assim. É a graça de Deus, irmão. Por isso que precisamos estar com esse espírito de humildade. De reconhecer que não somos nada. Por mais que a graça esteja fluindo. E se a soberba que está em nós vier aflorar, olhamos para Cristo. Porque nós não somos nada. Eu sempre lembro do exemplo de Moisés. Moisés, quando chegou diante do Senhor, ele falou que era homem de coração, de lábios duros, né? Aí o Senhor mandou Moisés colocar a mão no seu coração. Quando Moisés tirou a mão, a sua mão estava leprosa. Porque a lepra estava dentro dele, embora ele não tivesse leproso. Mas a lepra estava dentro dele. E assim somos nós. Se nós não tivermos um espírito humilde, a soberba vai sempre aflorar em nós. Sempre. Por isso que temos que estar sempre aos pés do Senhor, irmãos. Reconhecendo que nós não temos nada e não somos nada. Que tudo que fazemos pela misericórdia e graça de Deus. É a graça de Deus que nos capacita. Não é porque somos bonzinhos, ou porque estudamos as Escrituras, ou porque temos 30, 40 anos de evangelho, mas é a graça de Deus, irmãos. Se não for pela graça, nós fomos oferecer fogo estranho. É a graça que vai nos capacitar, nos fortalecer, nos animar, nos levantar quando tivermos caído. É a graça de Deus. Por isso que, vamos ler, quero ler com os irmãos 1 Coríntios. 2 Coríntios 6. Vamos ver 1 Coríntios primeiro. 1 Coríntios 15. 15, verso 9 e 10.
1 Coríntios 15. 15 é. 1 Coríntios 15, verso 9. 9 e 10. Acharam? Fala assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou. A sua graça comigo não foi o quê? Vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo deixou um alerta aqui para nós, irmãos. Não devemos anular a graça de Deus. A graça de Deus não foi vã. Antes, trabalhei mais do que muitos, do que todos. Vamos para 2 Coríntios 11. 6, 1. Estou com 2 Coríntios 6. Verso 1. Posso ler? Ele fala assim: nós, cooperando com ele também, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Ó, irmãos, podemos receber a graça de Deus. A graça de Deus pode ser vã na nossa vida. Se nós não servimos, a graça de Deus é vã. A graça de Deus é para servirmos a Ele. A graça de Deus é para nos capacitar ao serviço. Por isso que a vida cristã sem serviço, ela anula a graça de Deus. É uma graça vã. É uma graça vã. Por isso que precisamos ter essa preocupação, irmãos, de servirmos o Senhor. Para não anularmos a graça de Deus. Para a graça de Deus não ser vã na nossa vida. A graça de Deus não é para a gente falar só que recebemos graça. A graça de Deus é para nos capacitar, nos fortalecer, nos capacitar para servirmos a Ele. O Evangelho sem o serviço, ele é uma religião, irmãos, como qualquer outra. Por isso que o início do capítulo 12 precisa ser muito bem compreendido. Porque se ele não é compreendido, então tão pouco esses versos seguintes, ele não é compreendido. Porque precisamos oferecer nossos corpos como sacrifício. Precisamos ter uma vida de consagração ao Senhor. Sem essa vida de consagração, irmãos, vai estar tudo certinho. Você lembra que o Senhor falou pelos fariseus? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Às vezes nós podemos estar em todas as reuniões aqui e o nosso coração está distante do Senhor. Nosso coração está nas coisas lá do mundo. Igual o povo no deserto. Sentia falta da cebola, sentia falta de um monte que estava lá no Egito, o Senhor levando ele para uma terra prometida. Assim somos nós, irmãos. O Senhor levando eles para uma terra prometida, o Senhor provendo para eles, e eles sentindo, os abençoando com a coluna de fogo. O Cláudio está falando muito isso, né? E eles lembravam, chegou um período que eles sentiam falta da cebola, sentia falta das coisas do Egito, sentia falta de ser escravo. E assim somos nós, irmãos. Às vezes estamos aqui, mas o nosso coração está distante do Senhor. Nosso coração está no mundo, nos prazeres do mundo. Aí a graça de Deus é vã na nossa vida. Aí é uma graça vã. Pedro, quando negou o Senhor, Pedro chorou amargamente, né? Às vezes nós negamos o Senhor e isso para nós é algo normal. Nós não nos arrependemos. Lembra, Pedro, quando viu que Pedro negou, a primeira coisa que Pedro fez foi se retirar e chorou amargamente.
Às vezes nós negamos o Senhor por tão poucas coisas e isso para nós é normal. Porque agora o Evangelho é um Evangelho misturado com o mundo. Alguns irmãos falam da graça barata, né? É uma graça barata, não tem que pagar preço. Como já foi pago um preço, então agora eu posso viver nos dois mundos, vamos classificar assim. Hoje eu estou aqui na reunião, mais tarde eu estou desfrutando das coisas do mundo, distante do Senhor. E acho que isso é normal. Acho que isso é liberdade. Acho que tenho liberdade. Isso é libertinagem, irmãos. Isso não é liberdade. A liberdade que o Senhor nos chamou foi para servir a Ele. A liberdade qual fomos chamados é para servir, para glorificar a Deus. Não para fazer da nossa vida o que a gente bem entender. Não é para isso que o Senhor morreu por nós. Não é para isso que Ele nos comprou como propriedade exclusiva dEle. Não é para isso, irmãos. Não é para isso. O Senhor tem nos chamado, irmãos, para perto dEle. O dia do Senhor está se aproximando. Virão dias, o Edson tem falado isso, e realmente é um sentimento muito latente. Virão dias difíceis, irmãos. E se hoje nós negamos o Senhor por pouca coisa, quando chegar esse dia, então é aí que... Porque vamos amar mais a nossa vida do que o Senhor. Se nós não entendermos que hoje precisamos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, quando vier esse dia, nós vamos negar o Senhor porque isso já é normal para nós. Já é normal. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Para que essa graça não seja desperdiçada com as coisas desse mundo. Mas que haja essa transformação, essa metamorfose em nós. Que haja essa mudança de fato, de ser, né? Como o Gabriel fala, mudança de ser. Vamos voltar para Coríntios não, Romanos, para a gente finalizar. Verso 4. 12, 4. Romanos 12, verso 4. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós somos muitos, somos um só corpo. Individualmente somos membros um dos outros. Ó, irmão, aquilo que eu falei, há uma diversidade de dons. É um Deus plural. A pluralidade. Quase que a língua deu nó aqui agora. Pluralidade. Quase que eu não sei. Mas essa diversidade. É um Deus que trabalha na diversidade. Irmão. Por isso que é o exemplo da arca, né? A arca tinha todo tipo de bicho. Tinha leão. Tinha todo tipo de bicho que estava dentro da arca. Nós agora fomos para dentro de Cristo. Cristo é a nossa arca. E tá todo mundo no mesmo... Como diz o ditado, tá todo mundo no mesmo barco. Que a arca era um barco grande, né? Todo mundo no mesmo barco. Obrigado, Edson. Agora precisamos conviver em amor. Aceitar a diversidade, irmãos. Aquele irmão que... É muito fácil a gente conviver com aquele irmão que mais parece conosco, que tem a mesma ideologia, vamos colocar assim, a mesma visão, mesmos hábitos. Irmão que fala, tem um português um pouco mais parecido com o nosso. Mas a igreja... fazer o que a gente gosta. Agora a igreja é um lugar de diversidade, irmãos. E muitas das vezes o Senhor vai colocar as pessoas contrárias a gente para nos trabalhar. Claro. A igreja é um lugar de diversidade, irmãos. Não viemos tentar uniformizar a obra do Senhor.
O Senhor não precisa da nossa ajuda para nessa questão de quem Ele escolheu. Por isso que quando ele vai falar no capítulo 14, ele fala de receber a todos, né? Receber a todos, o débil, o forte, acolher a todos. Isso é igreja, irmãos. Devemos acolher a todos. Vai ter aquele irmão que faz um monte de pergunta. Vai ter aquele irmão que é mais sério, outro mais brincalhão. Irmão, essa é a igreja, a diversidade. E é na diversidade que o Senhor está trabalhando conosco. Na diversidade. Não vamos tentar uniformizar. Todo mundo com a mesma maneira de falar, mesma maneira de vestir. Agora, os irmãos de coque. Os irmãos de coque, os irmãos assim, assado. Ó, irmãos. A pluralidade, a diversidade. O Senhor é um Deus na diversidade, irmão. O Senhor chamou, cada um que o Senhor chamou, porque cada um de nós temos uma educação diferente, um pai diferente. Até quem é irmão é diferente. Eu tenho um irmão, o Jonathan, meu irmão mais novo, é totalmente diferente de mim. É do mesmo pai, da mesma mãe, fizemos a mesma criação. Nós dois. E eu sou uma pessoa, meu irmão, parece que nem... Só parece porque fisicamente a gente se parece. Mas como pessoa, são duas pessoas totalmente diferentes. Parece que tiveram duas criações diferentes. Mas foi o mesmo pai, a mesma mãe. Esse é o Senhor, irmãos. Essa é a arca que nós estamos, a arca da diversidade. E graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus. Então vamos deixar o Senhor fluir por meio dos seus membros. Vamos aceitar a diversidade que é o Senhor mesmo que colocou no corpo. Não é eu, não é você. Pior que fechou a porta por fora. Amém. Tá bem. Por isso que estejamos, como ele vai falar no 14, devemos acolher a todos quanto o Senhor recebeu. Amém. Todos. Ele vai falar isso, ele vai tratar esse assunto no capítulo 14. Devemos acolher todos quanto o Senhor recebeu. Amém. Se o Senhor recebeu, Recebeu. irmãos. Também se o Senhor não recebeu, não devemos receber. Não é acolher a todos, não. É acolher a todos quanto o Senhor recebeu. Amém. Quem não foi recebido pelo Senhor, também não devemos acolher. Amém. É acolher a todos quanto o Senhor chamou. É filho? Amém. Tá na arca. Vê qual é o seu compartimento da arca. Privilegiado. Estamos na arca, irmão. Amém? Vamos avançar. Eu já estou finalizando. Verso 6. 12, verso 6. Temos, pois, o que eu tenho falado. Temos, pois, diferentes dons. Vamos abrir uma parênteses aqui. Vamos lá em Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Que eu fiquei citando só para ler também para os irmãos. Acharam 1 Coríntios 12, verso 4. Fala assim, a diversidade de dons. É o mesmo dom? A diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações. Mas Deus é quem opera tudo em todo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, é um Deus da adversidade. Da diversidade. A diversidade de dons, diversidade de operações, diversidade de ministérios. Mas o Espírito é o mesmo que opera tudo. O Espírito é o mesmo que opera tudo em todos.
mas é um Deus que opera na diversidade. Por isso que, voltando lá para Romanos 12, não botaram o dedinho não, né? Por isso que ele fala no verso 6, temos diversidade de dons. Parte B, segundo a graça, a multiforme graça, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Fazemos segundo a medida da fé. Por isso que aquele exemplo que eu dei, irmãos, não tente copiar o serviço do outro. Porque cada um tem uma medida de fé, cada um tem uma medida de graça. Devemos copiar, sim, a consagração, a vida que o irmão tem diante do Senhor. Isso nós devemos nos espelhar naqueles irmãos que estão mais próximos do Senhor. Mas com relação ao serviço, devemos, cada um, essa manifestação. Que o Senhor nos ajude, irmão. Que o Senhor nos ajude. Porque, como ele falou, parei no... voltei em Coríntios, eu tô meio perdido, desculpa. 6. Segundo a medida da fé. Por isso que não devemos pensar além da nossa medida de fé, irmão. Eu estava analisando esses dias em casa. O Gabriel falou que ele passou mal, né, esses dias. O corpo ele é muito interessante, né? Porque quando o órgão está funcionando muito bem, a gente nem sabe, principalmente os órgãos internos, a gente nem sabe que ele está ali. Mas ele está fazendo uma função importantíssima. Mas a gente nem sabe, porque é o natural. Agora, quando ele está doente... O Gabriel deve estar com o fígado ruim. Quando alguma coisa está ruim dentro de nós, aí que esse órgão começa a ficar em evidência. Por isso que quando o irmão está doente, o primeiro sintoma dele é reivindicar. É ficar em evidência. Porque ele está doente. Então ele precisa ser sarado. Por isso, quanto mais um irmão reivindica, aquele irmão precisa de ajuda, ele está doente. Porque o normal, claro que vamos sentir, quando o irmão não está, a gente sente falta porque é importante. Mas o fluir normal, o irmão funciona normal, a gente reconhece, mas é normal, a gente não precisa reivindicar. A gente sabe que está ali, porque o irmão faz uma função importante e é um testemunho do corpo sobre aquele irmão, mas ele não fica em evidência. Está ali, funcionando, às vezes nem vê. O irmão, às vezes, está por trás, o Gerson fala, o irmão está por trás da coxinha, né? Às vezes ele nem é visto, mas ele tem uma função importantíssima. Agora, quando o irmão começa a querer chamar muito a atenção para si, esse irmão está doente. Porque ele começa a reivindicar. E a gente não reivindica nada, é tudo pela graça. É o Senhor que nos colocou. A gente entra aquele exemplo de Coríntios também. O pé que fala, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Aí ele começa a chamar a atenção. Não, eu não vou andar porque eu queria ser boca. Vou dar um exemplo aqui. Ele está doente. Precisa de ajuda. Precisa da graça de Deus para o direcionar. Por isso que quanto mais nós funcionamos na nossa função, irmãos, menos em evidência a gente fica. Porque é normal, às vezes quando o serviço está começando, às vezes o irmão vai ficar muito em evidência, porque é um serviço novo, mas quando esse serviço começa a funcionar, daqui a pouco o irmão está funcionando e o irmão não está em evidência, ninguém percebe, porque passou a ser algo normal. Tem um testemunho, mas o irmão não está em evidência. Quem precisa aparecer, quem precisa ser glorificado é o Senhor, irmãos. Tudo que fazemos para a glória de Deus. Não para a glória nossa. Não para a glória... O nosso galardão que nos dá é o Senhor. Aquele que procura glória aqui na terra, ele vai encontrar, mas vai ficar aqui na terra. A nossa glória é glorificar o Senhor. Não a nós mesmos.
Não o nosso serviço. Até o serviço que temos é o Senhor que nos deu. É uma glória para si mesmo. É uma glória para si. A glória que precisa ser expressa é a glória de Cristo através do serviço. É o Senhor que precisa ser exposto, precisa ser glorificado. Amém. Não a pessoa do Guilherme, a pessoa do Edson, a pessoa da Marcele, da Jéssica, mas é a pessoa de Cristo em nós. Amém. Por isso que tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Vamos avançar que já estou falando um pouquinho. Aí ele fala assim, o 7. Estou finalizando. Se é ministério, seja em ministrar. Vou abrir um parênteses aqui. Esse ministério aqui, irmão, é serviço. É serviço com responsabilidade. É esse ministério aqui. Esse ministério aqui não está falando dos homens dons. Ele não está falando de presbítero, de diácono, não. Ele está falando de ministério de serviço com responsabilidade. Por isso que se é ministério, seja em ministrar. Se é ensino, que haja dedicação. E o que exorta, usa esse dom em exortar. Eu estava lendo um comentário do irmão Hernandes Dias Lopes, que eu vou usar aqui, que eu achei bem interessante, que esse exortar é animar, é fortalecer com palavras. Por isso que ele veio, esse exortar e o ensinar é algo que caminha junto. Porque como é que você vai exortar com palavras e animar com palavras se não for por meio da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus? Esse exortar e animar não é como os irmãos, como muitos fazem hoje, autoajuda. Não é coach. Vamos animar esse irmão. Vamos dar uma injeção de ânimo, não. Essa injeção de ânimo é a palavra de Deus. Esse exortar é animar com palavras. É a palavra de Deus. Por isso que eu achei bastante interessante que esse ensinar e o exortar são coisas que caminham meio que juntas. Porque quando você exorta, você anima com palavras. E não é dar chegar pro Edson, o Edson, vou pegar aqui você como exemplo. Então o Edson está desanimado e fala, não, Edson, você precisa se levantar, irmão. É a palavra de Deus que vai animar o Edson. Esse exortar é mostrar um caminho. A gente tem, eu falo e o Gabriel também tem falado, é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É mostrar a palavra de Deus. Levar para Cristo. Levar para Cristo, isso. Não é tão somente uma autoajuda. Autoajuda o psicólogo faz. Pega na internet, põe um coach para ouvir que você vai sair com o ego lá em cima, vai sair animado pra caramba. Vai sair igual um balão inflado. Mas não é isso, irmãos. É animar com a palavra. E essa palavra é a palavra de Deus. Amém. Vamos avançar que eu preciso acabar. Ou o que exorta, use como exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. E o que exerce liderança, no teu o de vocês está o quê? Esse liderança? Presídio. Isso, essa tradução aqui, esse liderança aqui é o mais correto. Porque esse presidir, no grego é de presidência. Então fala de autoridade. Fala de governo. Do presbítero. Fala de presidir. Esse presidir aqui não é tão somente presidir uma reunião. Ele não está falando disso. Ele está falando de um dom que foi dado. Esse presidir é o presidência. Como o Gabriel falou, uma das funções que foi dada ao presbítero. Não é o presidir, vamos presidir uma reunião. Não é. Paulo não está falando. Esse presidir aqui não é isso. É presidir de presidência, de governo. Amém. De governo, de governar. De governar. Lidere com cuidado, o que exerce misericórdia com alegria. Engraçado que cada um aqui, ele tá... O que ensine mais. O que presida com alegria. E acho que a gente precisa... Esses irmãos que têm, falando agora da liberalidade, é um dom que precisa ser multiplicado no nosso meio. Esses irmãos que têm esse dom de liberalidade, assim como o irmão de ensino, ele precisa ver o irmão que tem o despontar para o ensino e
chamar esse irmão para perto, para ajudar. O irmão que tem um apacento, quando vê um irmão despontando pro apacento, ele ajuda esse irmão como um irmão mais velho, mais experimentado, assim também esses irmãos que têm essa liberalidade. Esses irmãos precisam multiplicar esse dom no nosso meio, porque é algo muito importante. A liberalidade é um dom, irmão, e ela precisa ser multiplicada. Porque quando a gente falar em dinheiro no nosso meio é complicado, mas então precisa de irmãos que tenham vida. E essa vida vai nos constranger. Eu tenho muito exemplo da irmã Célia. Vou falar aqui que a irmã Célia não está aqui. Irmãos, e quanto mais o irmão é liberal, mais o Senhor o abençoa. Mais o Senhor abençoa. Porque o Senhor precisa e dá testemunho da sua palavra. Mais o Senhor abençoa. Às vezes cai dinheiro onde você não está nem esperando. Porque o Senhor abençoa, irmão. A liberalidade é um dom que precisa ser cultivado no nosso meio. Vou ficar por aqui. Já falei bastante, 1 hora. Mas quero ressaltar aqui essa questão da graça para o serviço, irmãos. Isso é muito importante. Esses capítulos que nós vamos tratar daqui por diante, da reunião passada por diante, são coisas bem práticas. E essas coisas práticas falam da nossa caminhada cristã. Por isso que precisamos da graça de Deus, irmãos. Precisamos da graça de Deus para o serviço. Não é agora a gente chegar aqui e falar o que cada um vai ser. Você é profeta, você é mestre, você é pastor. Ninguém aqui tem essa autoridade, irmãos. Mas precisamos buscar. Precisamos saber onde o Senhor nos colocou no corpo. Para que a graça de Deus não seja uma graça vã na nossa vida. A proposta do Evangelho, eu vou ressaltar novamente, não é tão somente a gente vir às reuniões, irmãos. Isso é muito importante. Também não quero banalizar a questão das reuniões. As reuniões são algo muito importante. Mas não é só isso. As reuniões é onde nós chegamos com nossos feixes para repartirmos uns aos outros. Agora é a nossa vida. Por isso que Paulo vai falar no início de um culto racional. É todo dia, irmãos. É quando eu estou no meu trabalho, dirigindo o meu carro. É quando o Lucas está na barbearia cortando o cabelo dele. Dele não, dos outros. É quando a Marcela está cuidando das crianças. É quando o Gabriel está estacionando o carro. É quando o Cláudio está no trânsito, na cidade do dia a dia. Irmão, cultuamos o Senhor todo instante. Fugindo da bala perdida. Jéssica fazendo a unha dela. Zé Roberto nos videogames dele da vida. É todo instante, irmãos. Não é só quando chegamos aqui. Quando chegamos aqui, nós vamos repartir aquilo que temos ganhado. A gente não vem na reunião para ganhar. Às vezes a gente tem a cultura de vir para a reunião para ganhar. Vemos para a reunião para repartir. Repartir o Cristo que ganhamos no nosso dia a dia. E aí nós vamos repartir, colocar aquela, como entra no tabernáculo, aquela mesa com 6 pães do lado e 6 pães do outro. Isso é comunhão. Agora nós repartimos o pão. Repartimos o Cristo que cada um de nós temos ganhado no nosso dia a dia. Amém. Essa é a proposta, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Eu vou ficar por aqui, que eu já falei bastante. Obrigado por me ouvirem mais um pouco, irmãos. Amém.